Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Que alegria ter a sua presença aí do outro lado. Você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nessa faixa de horário. Uma alegria ter a sua confiança na nossa escolha de profissionais de excelência para esclarecer as nossas dúvidas todos os dias. A gente abre o programa de hoje nesse primeiro bloco falando sobre jejum intermitente. O nosso convidado é o nutrólogo, Dr. Diogo Sarmento Simão. Doutor, obrigada por ter vindo. Muito bom te receber aqui. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho, tá todo mundo falar tanto de jejum intermitente, né? Será que jejum intermitente é para todo mundo? Como é que define? A gente costumava antes falar de jejum quando tinha que fazer exame, né? Sim. Então tinha que ficar em jejum. Aí tinha um determinado horário que não podia passar, senão tinha alterações nos exames. Explica pra gente o que é essa ferramenta, esse método aí que parece que é estilo de vida para muitos, mas é estratégia para perda de peso para outros. Exatamente. O jejum intermitente nada mais é que uma estratégia que a gente usa para fazer uma restrição calórica. Porque para emagrecer, você vai ter que diminuir a ingesta de calorias. Então, assim, jejum, todo mundo já faz. Quando você dorme e fica 8 horas sem comer, você está fazendo jejum. Só que nessa estratégia, a gente procura estender esse horário. Então, o protocolo mais comum conhecido é 16-8, quer dizer, você fazer 16 horas de jejum com 8 horas de alimentação. Como 8 horas você já ficou dormindo, na verdade, você fica 8 horas ali a mais sem comer, né? E com essa estratégia você acaba comendo menos, porque naquelas 8 horas que você precisa de fazer refeições, você vai conseguir no máximo fazer 2 ou 3 refeições, então você não consegue ingerir muita caloria em tão pouco tempo. Então é muito bom para emagrecimento, tem resultados ótimos. E você não tente consumir mais caloria nesse curto espaço de tempo, porque o objetivo é a restrição calórica. É importante, então você fala dessa janela, né? Então quando você abre para fazer a alimentação, o que consumir? Porque tem até aplicativos que hoje contam o tempo do jejum, né? É importante saber com o que você vai nutrir o seu corpo a hora que esse jejum terminar. Então naquela janela, qual estratégia você vai usar para ter energia suficiente, conseguir saciar, não sei se sente muita fome ou não, né? Mas para conseguir se sentir saciado, nutrir o seu organismo de maneira inteligente a conseguir ficar mais 16 horas em jejum. Exatamente. O ideal, assim, a gente sempre fala para você melhorar a alimentação primeiro, antes de você querer iniciar o jejum. Legal. Porque, assim, não adianta nada você jejuar 16 horas e nas 8 horas você ir comer no McDonald's, entendeu? Não resolve exatamente nada. E quando você faz uma dieta mais natural, mais nutritiva, ela te tende a dar mais saciedade. Então fica mais fácil fazer o jejum. Então, se a pessoa está numa espiral que ela está comendo mal, é melhor primeiro acertar as alimentações e depois que você já sentir menos fome, naturalmente você já vai estar fazendo menos refeições, a gente tenta introduzir o jejum intermitente. Aí, no momento que a gente vai fazer a nossa refeição na janela alimentado, o ideal é que a alimentação seja o mais nutritiva e mais natural possível. Por exemplo, verduras, legumes, frutas, carnes, peixes, ovos, quer dizer, as pessoas já consomem isso há milhares e milhares de anos e nunca teve problema. O problema é quando a gente entra nos produtos industrializados, que geralmente tem conservantes, corantes, açúcares, gorduras hidrogenadas, então isso dificulta mais o emagrecimento. Tá, então primeiro passo, melhorar a sua alimentação habitual. Naturalmente melhorando, a gente espera que a pessoa esteja com menos aquela coisa afoita para se alimentar também, então vai dando menos fome. Me parece que a estratégia low carb naturalmente promove uma questão de jejum intermitente aqui. Quero saber se só dessa forma é possível fazer jejum intermitente, se precisa restringir carboidratos sempre, né? Mas colocar ali mais a questão da proteína? Assim, a dieta low carb ficou muito famosa em associação com o jejum, porque quando você faz uma dieta low carb, você diminui carboidratos e aumenta gorduras e proteínas. E gorduras e proteínas trazem mais saciedade. Então fica mais fácil jejuar quando você está numa dieta low carb. Quando você está numa dieta high carb, fica muito mais difícil de jejuar.
E geralmente a dieta que tem muito carboidrato, geralmente tem muito industrializados, porque geralmente esses produtos têm bastante carboidrato. Quando você vai para uma dieta low carb, você já meio que exclui esses produtos industrializados que são altos em carboidrato. Então você tem um duplo benefício, tanto da saciedade quanto na melhora da qualidade da dieta também. Falou 16, 8, né? Dá para começar com menos Dá. tempo de jejum? Assim, eu geralmente falo para a pessoa que tem muita dificuldade com o jejum, começar com 12 horas. Porque 12 horas é muito fácil. Você jantou 8 horas da noite e tomou café 8 horas da manhã. Para você aumentar isso para 14, o que você pode fazer é jantar 1 hora mais cedo, jantar às 19, e tomar o café 1 hora mais tarde, ao invés de às 8 às 9. Quer dizer, você já aumentou 2 horas no seu jejum e não foi muito difícil. Você só ficou 1 hora esperando para comer, entendeu? Então não fica tão difícil. É aquela pergunta que você deve ouvir sempre, que é: tal coisa quebra jejum? Isso aí tem muito. Então é remédio que você precisa tomar, é suplemento, às vezes é um pré-treino que você quer tomar ali para, né, fazer o seu aeróbico em jejum. Eu queria entender muito qual que é o conceito do quebra-jejum, porque para quem tá de fora, para quem não segue a estratégia, parece que é uma bobagem perguntar se quebra jejum ou não, mas se vai ter um impacto na rotina e na dieta, seria bom saber, né? Exatamente. Tem uma diferença do jejum calórico e o jejum metabólico. Porque, por exemplo, o jejum calórico é tudo que tem caloria. Qualquer coisa que conter caloria vai quebrar o jejum. Quando a gente está falando de jejum metabólico, a gente tem uma estratégia alimentar que se assemelha ao estado de jejum. Quer dizer, metabolicamente, é como se você estivesse em jejum. Se você consumir gordura pura, a sua insulina continua baixa, você continua tendo os mesmos mecanismos metabólicos do jejum. Só que ao invés de você estar consumindo a sua própria gordura, você vai estar consumindo a gordura que você está consumindo externamente. Então, no jejum metabólico, é permitido, por exemplo, café Bulletproof, que é um café com óleo de coco e manteiga ghee, que é só pura gordura. Aí já é permitido. Isso vai ajudar a melhorar a clareza, foco mental, você produzir mais corpos cetônicos, mas não vai ajudar especificamente no emagrecimento, porque ao invés de você estar usando sua própria gordura, você está usando uma gordura externa. Isso aí seria bom se você quer melhorar foco, atenção, energia, disposição. Agora, já o jejum calórico é tudo que não tem caloria. Então, você vai consumir água, chá sem açúcar, café sem açúcar. Até poderia entrar um refrigerante ou Red Bull zero açúcar, só que ele não é bom pelos aspectos do adoçante e todas as outras questões, mas por ser sem caloria, daria para utilizar. Nesse jejum, você obriga o seu corpo a usar a sua própria gordura, porque você está ingerindo caloria nenhuma. Então, o jejum calórico é mais próprio para quem quer emagrecer. A pergunta que todo mundo tem é assim, mas quebra jejum água com limão, água com glutamina, quer dizer... Como o limão tem muito pouca caloria, quer dizer, se você tomar um copo de água com limão, vai ter 15, 20 calorias. Então, assim, a rigor quebraria por ter caloria, só que é tão insignificativo que não contraindica a pessoa utilizar. Então, dá para utilizar água com limão em jejum, água com vinagre de maçã, água com glutamina, com BCAA, com creatina, dá para utilizar também. A pergunta que se tem é, para que você quer usar água com glutamina de manhã, entendeu? Tem que saber qual é o propósito. Seu propósito é melhorar a saúde intestinal? Ah, não, meu propósito é melhorar a síntese proteica. Então, no jejum não é a melhor hora de você utilizar isso. É melhor você usar após a próxima refeição ou após o treino, entendeu? Tem que saber identificar os melhores momentos de usar cada coisa. E a água com limão? Por que ficou tão famosa a questão da água com limão? Alguns falam para aquecer um pouquinho, outros já apostam na água gelada ou em temperatura ambiente. Faz diferença? Muitas coisas se falam sobre água limão que não tem muito comprovação científica, mas o que a gente pode usufruir é dos benefícios do limão. O limão tem várias vitaminas, tem limoneno, tem vários compostos ativos e fitoquímicos que podem ajudar a nossa saúde. E uma coisa que bastante é utilizada é por ele ser ácido, então ele melhoraria a acidez do seu estômago para você preparar para comer, entendeu? Então antes de uma refeição, você ingerir uma água com limão para melhorar essa acidez gástrica e você receber a comida, seria algo proveitoso. Mas não tem nenhum milagre, entendeu? Muita gente fala que melhora o pH do corpo, mas não tem muita comprovação científica nisso. E o pH do corpo, ele já é autorregulado, não vai ser muito a água com limão que vai conseguir regular o seu pH.
Doutor, como é que funcionam os excessos no jejum intermitente? Então, naquele dia, agora a gente está mais restrito com as questões sociais, né? Mas eu queria entender como é que funciona nos excessos. Então, aquele dia que você foi numa churrascaria, ou que você foi a um restaurante que você adora, e aí você tá ali, você não quer perder a oportunidade de ter aquela refeição com o prato que não faz parte da tua dieta, mas você não quer perder a chance, é uma comemoração, né? Então, a gente é muito feito da questão social também, né? Sim. É o que eu sempre falo com meus pacientes, que excessos sempre vão ocorrer. O problema é que ele não seja rotina, que você faça eventualmente. E quando você abusa num jantar, por exemplo, uma opção é você jejuar no dia seguinte. Porque aquele jantar, aquela comida ruim que você consumiu, vai fazer você reter mais líquido, vai te trazer mais calorias. Então, no dia seguinte, se você fizer o jejum, você vai estar ingerindo menos calorias, compensando as calorias que você consumiu no dia anterior. Vai também diminuir essa retenção hídrica que você vai ter por causa da alimentação ruim. Então, é uma boa estratégia usar até um jejum um pouco mais longo no dia seguinte. Mesmo para quem não está na estratégia de jejum ainda, então vamos imaginar a pessoa que está assistindo agora, teve um exagero e tem dois pensamentos, né? Um é seguir a vida e o outro é falar, já exagerei ontem, então bora exagerar hoje de novo, né? Que aí você coloca tudo a perder, inclusive a questão da saúde, né? Vale a pena seguir um jejum? O jejum é muito individual, você tem que identificar quantas horas você suporta fazer. Tem pessoas que vão suportar 12, 14, tem pessoas que conseguem 20, então você tem que treinar, saber o quanto você aguenta. Mas no outro dia, com certeza 12 horas é seguro, todo mundo consegue fazer. Então pelo menos 12 horas dá para fazer. E depois de um exagero, capaz de dar de fome, né? Exatamente. Dá mais fome, né? Então talvez o jejum fique mais curto, ou fique comprometido daquilo que a pessoa já segue. E o que você pode fazer, assim, se você acordou no dia seguinte, você já iria comer, você já ficou 8 horas em jejum. Segura umas 2, 3 horas, quer dizer, não vai ser uma penitência muito grande, você segurar 2, 3 horas e já vai trazer um impacto para você. Legal. Já vi, na verdade, algumas pessoas colocarem até nas redes sociais, porque hoje a gente consegue acompanhar as rotinas, né? Um aparelhinho que eu acho que mede alguma coisa relacionada ao nosso corpo com o jejum que a gente faz. Então, como se fosse o aparelhinho para medir o açúcar no sangue, para quem é diabético, mas tem uma outra finalidade. É um aparelho que mede corpos cetônicos, ele é semelhante ao aparelho da glicemia, só que as fitas que são usadas são diferentes. E tem aparelhos que já leem os dois, consegue ver a fita de glicose e a fita de corpos cetônicos. Quando você está em jejum ou numa dieta cetogênica, você fica com os carboidratos baixos e produz mais corpos cetônicos. E os corpos cetônicos aumentam no sangue. Então você consegue medir se o seu jejum está sendo eficiente ou se a dieta cetogênica que você está fazendo está sendo eficiente. Excelente. É com sangue? No sangue, uma gotinha de sangue, da mesma forma que vê a glicemia. Um aparelhinho, alguns aparelhos já vêm os dois, mas outros medem só ou a cetose ou a glicose. Legal. E aí precisa ter o acompanhamento médico, né? Para você saber usar aquela informação. Exatamente. É bom ter um acompanhamento médico, ele vai te dizer se você está exagerando, se está pouco, se você precisa fazer um pouco mais. Legal. Todo mundo pode fazer jejum intermitente? Assim, o que a gente não recomenda fazer, jejum intermitente, jejuns muito longos e com muita frequência, é, por exemplo, gestantes, porque ela está numa fase que ela está tendo que comer por ela e pelo bebê, então talvez não seja o momento ideal para você fazer restrição calórica. Uma criança que esteja em fase de crescimento, quer dizer, ela precisa de energia para crescer, então fazer restrição calórica não seria o momento. Mas eu acho assim, tudo que é natural, se você não está sentindo fome naturalmente, você não precisa comer só porque disseram que você precisa comer. Você pode seguir os seus próprios instintos, seguir a sua própria fome e comer quando você está com fome. Legal você ter falado isso, porque a gente está falando de uma alimentação natural, então não faria mal para ninguém. Mas deixa eu pontuar aqui os diabéticos. E aí tem uma questão de muito tempo sem comer e a hipoglicemia, né? O diabético que está usando hipoglicemia antioral ou principalmente insulina, precisa fazer isso com orientação médica.
Tem pacientes meus que fazem dieta cetogênica que são diabéticos do tipo 1. Então, quer dizer, eles usam insulina e fazem uma dieta de muito baixo carboidrato. Só que faz com orientação médica, a gente reduziu pelo 1/3 a dose da insulina. Então, tudo tem que ser orientado. Reduz remédio até. Reduz o remédio. Agora, se você fizer advertidamente, tomando altas doses de insulina e começar a jejuar, você vai ter hipoglicemia. Tá. Então, acompanhamento sempre. Lactantes, então quem amamenta, seja na fase, se bem que gasta muita caloria quando o aleitamento materno é exclusivo, né? Talvez não houvesse a necessidade de fazer uma outra estratégia, mas não para o emagrecimento. Mas às vezes a pessoa quer seguir o jejum intermitente porque já seguia antes, quer ir voltando à rotina normal. Pode? Então, o que a gente orienta é o seguinte, que a lactante, como ela tem que também nutrir o bebê, é importante que ela esteja bem nutrida. Se ela fizer muitos jejuns muito longos, ela provavelmente vai ter alguma deficiência nutricional e vai atrapalhar a lactação. Então, o que eu recomendo é o seguinte, o jejum natural, não estou com fome, não quero comer agora, tudo bem, é possível fazer. Agora, você se forçando, contando as horas para jejuar, isso pode comprometer o leite do bebê. Então, o melhor termômetro para você ver é se a consistência do leite mudou, se a frequência que você está amamentando reduziu, se você está produzindo menos leite, com certeza você está ingerindo menos caloria do que deveria. Então, é o momento de parar. Que curioso isso, porque durante quantos anos nós fomos educados a nos alimentar de 3 em 3 horas e muitas vezes forçadamente e sem o critério na hora de escolher o que ia comer no intervalo ali de 3 horas, levando a sobrepeso, levando a obesidade, escolhas ruins, alimentos multiprocessados. Quanto tempo a gente passou, né, sem a informação de que tudo bem se não tem fome não comer, né? Se você observar as tribos indígenas que não tiveram contato com a civilização, o que eles fazem? Eles comem quando tem comida disponível, quer dizer, tem vezes que eles ficam um dia inteiro sem comer, tem vezes que comem, tem vezes que não. E se você olhar o comportamento dos outros animais, também eles não ficam comendo de 3 em 3 horas. A gente é o único ser vivo que criou essa dinâmica de você comer toda hora, ter comida disponível sempre. Então, hoje a gente está com excesso de calorias, excesso de consumo. Então, acho que restringir é a melhor saída. Vamos falar de água? Quanto de líquido, né? E aqui acho que a maior parte precisa ser água mesmo. A gente deve consumir por dia? Está relacionado ao nosso peso corporal? Então, as recomendações são geralmente feitas por estimativas, não tem nenhum número cabalístico do quanto que a gente deve consumir, mas fica em torno de 2 a 3 litros de água por dia. O melhor termômetro para você perceber é a sua urina. Se a urina está muito escura, você está ingerindo pouca água. Se a sua urina está muito clara, quase branca, é porque você está ingerindo água demais. Então, sempre deixar a urina na cor amarelo, claro, não muito forte, nem muito claro, isso já vai dar uma hidratação boa. E você pode olhar assim, as suas mucosas estão bem hidratadas, se sua pele está seca, isso já é um bom termômetro se você está ingerindo água suficiente. No caso da sede, a gente fala bastante do termômetro fome, né? Mas no caso da sede, sentir sede já significa um grau pequeno de desidratação, Exatamente. Né? Quando você sente sede, você já está um pouco desidratado. Já passou um pouco da hora de você ingerir água, entendeu? E alguns pacientes perdem esse termômetro da sede, né? Estão tomando remédios que influenciam, ou idosos que têm uma sensibilidade menor a essa questão de sede, então eles podem desidratar mais facilmente. E crianças, geralmente elas esquecem de beber água, elas ficam brincando o dia inteiro e esquecem de se hidratar. Então, acho que você não tem que esperar ficar com sede para poder se hidratar. Quando você vai percebendo esses sinais de ressecção da pele, as mucosas ou a urina está muito escura, já é um momento de você beber água. Eu tenho a ideia de que quem faz jejum intermitente acaba consumindo mais água. Porque quando você está naquele momento que você não sabe muito o que você vai fazer, né? E aí seria um momento que você vai para a geladeira e mesmo sem fome você comeria o armário, né? A fruteira. Aí você não sabe o que fazer, você vai lá e toma um copo de água, né? Eu tenho para mim que quem faz jejum intermitente acaba utilizando esse momento para ingerir. As pessoas substituem mais ou menos a água pelo que ela já estava acostumada a consumir. Isso engana um pouco a fome. E vale a pena também, durante o jejum, você colocar eletrólitos na água, porque eles não têm calorias e você está repondo sódio, potássio, magnésio. Então, por exemplo, o soro de reidratação oral que vende
na farmácia, você pode utilizar durante o jejum. Ou você pode pingar uma pitadinha de sal na sua água e se hidratar também. Não faz mal. Não. Excelente. Adorei, doutor. Eu vou passar os contatos aqui, que o nosso tempo é curtinho, né? A gente fez esse bloco tão curto. Vamos colocar, então, na tela o Instagram, @Dr. Diogo Simão. @Dr. Diogo Simão. E tem 2 telefones, 11 99358 4744 e 11 4306 6715. Ficamos com um gostinho de quero mais dessa entrevista, mas você está convidado a voltar. Doutora, adorei aprender mais com você. Venha outras vezes. Excelente fim de tarde. Obrigado.